E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para mais uma aula delicinha, mas agora de uma forma um pouco mais concisa, porque a gente vai abordar as políticas públicas relacionadas e voltadas às práticas corporais. Tranquilo? Foca na tela que a gente vai começar agora. Então vamos lá aqui. As práticas corporais representam formas de expressão cultural, de convivência social e promoção de saúde. Então, ó, cultura, social e saúde. Então, mais uma vez, é entender as práticas corporais desvinculadas apenas do movimento, apenas da ação. Aqui vai estar dentro de um contexto social, cultural e de saúde. Tudo bem? Vamos lá, seguindo. Foca na tela. Quando o Estado cria políticas públicas voltadas a essas práticas, busca garantir que toda a população tenha acesso a espaços, programas e projetos que favoreçam o bem-estar coletivo, a inclusão social e a valorização da diversidade. Então, vamos lá somar tudo? Quando a gente tem a prática corporal, mais que o movimento, né, mais do que a ação, a gente está avaliando esse contexto cultural, social, de promoção de saúde. Para isso, ó, promoção, eu preciso criar instrumentos que possibilitem, que promovam esse feito, essa ação. A ação essa da prática corporal. Que prática corporal? Como a gente entende ela como diverso, um conjunto cultural, então existem diversas manifestações de práticas corporais, tá bom? Diversas manifestações culturais. Aí vem o esporte, vem a dança, são diversos mecanismos que a gente pode desenvolver e para ser desenvolvida a gente deve criar instrumentos que possibilitem o desenvolvimento, a ação e a sua própria prática. E aí que vem a ação da política pública, que é criar esses instrumentos que possibilitem à comunidade, ao coletivo, ao social, ao todo, o desenvolvimento dessas ações. E aí, é dentro desse contexto aqui que a gente elencou. Inclusão, porque é para todos. Tem esse contexto da diversidade, compreender as suas possibilidades, as suas formas. E o bem-estar, aqui, por favor. Bem-estar, que é dentro dessa concepção de entender que a promoção de saúde não consiste em minimizar doenças, e sim criar instrumento de plenitude do ser. Bem-estar é um processo mais amplo, porque saúde não é apenas a ausência de doença. É um contexto mais amplo, social, psicológico, tem toda uma concepção bem maior, tá bom? Então, o bem-estar é possibilitar a plenitude do ser, e como o ser é um ser social, a gente tem que pensar nas formas e ferramentas que possam ser desenvolvidas esse mecanismo. E aí a política pública vem como esse instrumento para possibilitar ao coletivo a sua ação, a sua execução, a sua vivência. Compreendendo? Tranquilo? Vamos avançar. Let's go! As políticas públicas são essenciais para organizar e alocar recursos que promovem não só a saúde, mas também a inclusão social através das práticas corporais. Elas desempenham um papel vital em assegurar que toda a população tenha acesso às atividades que melhorem a qualidade de vida e o bem-estar geral. É basicamente o que a gente mencionou, é entender as políticas públicas como ferramentas de direcionamento de ações para que seja possível executar e vivenciar as práticas corporais dentro dessa concepção de inclusão que possibilite a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida de toda uma coletividade, de toda a população, ok? Avança. Então aqui, ó, as políticas públicas e a prática corporal. A Constituição Federal e os diversos tratados internacionais reconhecem o direito ao lazer, à saúde e à educação, como dimensões fundamentais para a dignidade humana. Então, vamos lá. Se você é humano e quer ter minimamente o básico, é um direito seu, uma obrigação do Estado, garantido na Constituição Federal, o acesso à educação, ao lazer, tá bom? Então, são essas concepções. A saúde, e aí por isso que a gente tem que buscar ferramentas e instrumentos que possam garantir isso, ok? Avança. Ó, nesse sentido, programas como academias públicas ao ar livre
projetos de esporte comunitário, iniciativas de dança e cultura popular ou campanhas de incentivo à atividade física buscam democratizar o acesso às práticas corporais. Provavelmente, aí no seu bairro, você já deve ter visto aquelas academias populares. São instrumentos alocados de políticas públicas voltadas a garantir a manutenção das práticas corporais, qualidade de vida, oportunização de saúde, bem-estar. Então, é dentro dessa concepção. Ou, provavelmente, você já viu um grupo de dança ali na sua comunidade. São sempre ações. Então, vamos lá. Políticas públicas vão ser entendidas sempre como ações governamentais ou não, direcionadas para o coletivo de forma livre, gratuita. Ok? Avançando. Essas ações devem ser pensadas de forma crítica e inclusiva, respeitando as diferenças de gênero, idade, raça, deficiência e condição socioeconômica para que todos possam exercer o direito ao corpo em movimento. Todos, porque é justamente por esse coletivo e diversidade de indivíduos. Seja pela sua questão de gênero, seja pela sua idade, já não importa. É para todo. Então, são ações políticas que devem ser possibilitadas e abrangentes, ok? Ah, professor, mas onde eu posso encontrar isso na Constituição? Foca na tela, aqui, ó, bem bonitinho. Aqui, ó, artigo 6º da Constituição, dos direitos sociais. São os direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, assistência. É só abrir ali a Constituição, você vai conseguir ter um pouco mais de clareza de ações que são garantidas, tá? E que, como isso pode ser desenvolvido? Por exemplo, a educação. Então, para ter educação, vamos garantir algum instrumento. O que a gente pode fazer para garantir que o indivíduo tenha acesso à educação? Que tal construir uma escola? Entendeu? Política pública voltada para a ação, para a construção, oportunização, para vivência, experiência. A escola vai ser um instrumento. Ah, para ter saúde, a gente pode criar tanto um hospital físico para a pessoa se machucou, está meio doente, não sei o quê. Mas quando a gente falou que saúde não é apenas a ausência de doença, às vezes o indivíduo vai estar saudável, mas a sua concepção de qualidade de vida e saúde vai muito além disso. Então, a gente vai vir num viés profilático de prevenção. E essa prevenção pode ser desenvolvida por meio de quê? Ação coletiva de atividade física ao ar livre, de lazer, por exemplo, 2 vezes na semana, no seu bairro, pode ter um grupinho de funcional. E aí toda a população, todos os indivíduos podem ir lá e fazer uma atividade física. Simples. Então, é entender que podem existir lugares físicos, escolas, hospitais, mas também apenas ações que oportunizem a vivência do que é garantido em Constituição. Ok? Avançando. Aqui temos exemplos visuais das práticas de políticas públicas relacionadas à prática corporal. Temos aqui, ó, o funcional que eu falei, pode ser uma aula de ginástica, de alongamento, um atletismo, a bendita da academia popular. Então, são apenas instrumentos que podem ser utilizados dentro dessa concepção de políticas públicas, tá bom? Relacionadas às práticas corporais. Aqui, ó, consciência socioambiental e consumo responsável. Além do aspecto social, vamos grifar bonitinho, as políticas públicas relacionadas às práticas corporais precisam considerar o meio ambiente e o consumo responsável. Nós já tivemos aulas anteriores, acesso à plataforma, dá uma revisada acerca do consumo, em que a gente não necessariamente deve apenas sair executando e consumindo de forma descontrolada, só porque é modinha, só porque fulano falou, mas entender qual é o efeito, qual é o objetivo, o porquê, o pra quê daquela ação e a partir daí buscar criar ou encontrar as melhores alternativas e ferramentas para o seu objetivo final. Tá ok? Então, não é apenas ir para a academia, tirar selfie, porque todo mundo faz isso, e aí se não no pain, no gain, se não registra, não cresce. Não necessariamente. A sua ação, a sua vivência, a sua experiência, ela acontece independente de você exibir, de você compartilhar, de você mostrar. Então, é uma questão de você acessar. Então, buscar os acessos corretos. E aí, essa prática do consumo,
de controle com o meio ambiente, vai estar relacionada à sua vivência, à sua experiência e à sua oportunização em ter lugares para vivenciar de uma forma um pouco mais crítica acerca do que você está fazendo, tá bom? Então aqui, ó, a construção de espaços esportivos sustentáveis, o incentivo ao uso de bicicletas, a preservação de áreas verdes para o lazer e a reutilização de materiais em projetos comunitários são exemplos de como o cuidado com o planeta pode estar integrado às práticas corporais. Em alguns lugares, com praças muito extensas e tal, é oportunizado, por exemplo, o uso de patinetes elétricos, mas também poderia ser bicicletas, aluguel de bicicleta coletivo, tranquilo. Mas qual é o direcionamento? Oportunizar uma ação, oportunizar uma prática, como seria, por exemplo, um mecanismo elétrico de consumo sustentável. Então, são sempre ações que podem ser desenvolvidas, oportunizadas, mas que são pensadas de uma forma estratégica a não prejudicar o meio ambiente. Porque se você está fazendo uma ação porque você quer qualidade de vida, e aí, sei lá, vamos dar umas voltas, uns rolês de carro, faz sentido? Será que o seu objetivo está... é porque eu quero lazer, eu quero me divertir, eu quero andar, conhecer a cidade, eu vou conhecer a cidade de moto. Você pode fazer uma ação de conseguir vivenciar, conhecer a cidade, mas pode utilizar um outro recurso mais sustentável. Então, são ações para o seu propósito. E se você querer um lazer de qualidade, em que associe a atividade física, talvez pedalar seja muito mais lógico e coerente. Então, são associações que a gente deve refletir acerca do que a gente objetiva oficialmente, tá bom? Então, aqui, ó. Isso conecta o local, global, cuidar do espaço público, de bairro e também de forma a contribuir para os objetivos planetários de desenvolvimento sustentável. Aqui ainda dentro dessa concepção de quais ações podem ser desenvolvidas. Aqui, ó, o patinete elétrico cresce como alternativa de deslocamento, mas regras de uso individuais devem ser respeitadas. Aqui ainda é dentro de uma concepção de consumo, de vivência social, coletiva, e que pode ser utilizado como um instrumento de vivência social. É basicamente isso que a gente está falando aqui dentro dessa concepção um pouco mais global, ok? Avança. Protagonismo, autonomia e colaboração. As práticas corporais são ferramentas que possibilitam o exercício do protagonismo. Do protagonismo, professor, como assim? Protagonismo é quando você se coloca à frente da ação e essa ação é desenvolvida de forma autônoma, em que você é o referencial, você está executando, você está criando os instrumentos. Quando eu falei que são políticas públicas, governamentais, ou não, porque esse ou não é você criando aquele instrumento. Você sendo o causador da benesse, você é o agente que promove a política pública. Bom? Então aqui, ó, ao organizar uma roda de capoeira, um campeonato solidário ou uma caminhada comunitária, os indivíduos podem assumir papéis de autoria e liderança, aprendendo a tomar decisões que beneficiem a coletividade. Então, por exemplo, vou fazer uma caminhada, mas eu não quero ir sozinho. Vou chamar fulano, Bertano, Cicano, meu vizinho, o amigo do meu vizinho. Vai todo mundo, todo dia não. Vou colocar umas 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, ou todas as sextas-feiras. A gente vai fazer uma caminhada ali, um percurso. E aí eu vou na frente, organizo, faço um alongamento, porque eu tenho a vivência. Então, é você se colocar à frente da ação. Você ser o agente causador da transformação. Ok? Então aqui, ó. Nessas experiências, a autonomia se fortalece, mas também a colaboração. Planejar, dialogar e respeitar diferentes pontos de vista são habilidades fundamentais para promover direitos humanos na vida cotidiana. Direitos humanos, porque dentro daquela concepção lá da Constituição que a gente viu, dignidade da pessoa, direito humano, todo mundo deve acessar, por ter essa oportunidade. E se você é o agente causador da transformação, você está oportunizando essa correlação dos direitos humanos, dignidade e tudo mais. Tranquilo? Podemos avançar? Vamos lá. Então aqui, ó. Para continuar o movimento, as políticas públicas voltadas às práticas corporais são mais eficazes quando contam com uma participação ativa da sociedade. Então, em resumo aqui, é o coletivo. Coletivo. Tá bom? Todo mundo fazendo junto.
Ao assumir uma postura crítica, criativa e solidária, cada estudante pode se tornar um autor de propostas e agente de transformação, contribuindo para uma sociedade mais justa, sustentável e respeitosa com os direitos de todos. Então, aqui é você, aluno, meu colega, meu amigo, meu parceiro, é entender que como agente transformador, como esse agente social de colaboração com as políticas públicas, você vai construir, colaborar, você vai buscar desenvolver isso pensando no coletivo, mas respeitando a todos as características, as suas particularidades. Entender que a transformação social, ela é coletiva e compartilhada. Você colabora e isso pode contar com a colaboração de todos. Ok? Posso contar agora com a sua colaboração para responder algumas questões para ver se o conteúdo foi assimilado. Vamos lá? Preparando? Let's go! Então, vamos lá para a nossa primeira questão. A Constituição Federal Brasileira garante o direito à saúde, ao lazer e à educação como dimensões fundamentais da dignidade humana. Nesse contexto, as políticas públicas de práticas corporais buscam democratizar o acesso ao corpo em movimento. Entretanto, para que sejam efetivas, precisam ser construídas de forma inclusiva, respeitando as diferenças de gênero, idade, deficiência e condições socioeconômicas. Com base no texto, qual a função primordial das políticas públicas voltadas às práticas corporais? Então, tinha lá a abordagem do que a gente já mencionou, acerca da Constituição, dos direitos à saúde, não sei o quê, a prática corporal como instrumento, mas aqui em resumo só quer saber, qual a função primordial das políticas públicas voltadas às práticas corporais. Vamos ver alternativas que se casam, que conversam com essa resposta. Vamos ver aqui. Alternativa A, promover exclusivamente o alto rendimento esportivo. Exclusivamente. Então, a política pública, eu só quero apenas e absolutamente que atletas performáticos, a política pública de acesso a todos. É isso? É excludente? Vamos ignorar essa. Eu ignoro. Alternativa B. Garantir acesso igualitário às atividades físicas como direito social. Dentro da dimensão social da Constituição que a gente mencionou, um direito à atividade física igualitário, porque eu quero a todos. Provavelmente temos um gabarito. Então, vamos ver a C. Estimular apenas a economia no setor de lazer e entretenimento. Apenas é excludente, de tipo, é só ali, só no entretenimento, é só no lazer. Não tem uma política pública voltada para a saúde, educação. Apenas. Ignora. Alternativa D. Substituir o papel da família. Então, o fator primordial da política pública é tipo, nada de família. Esquece a tua família. Não. Vejo que tem algumas alternativas que a gente, tipo, respira, ignora. Eu ignoro. A alternativa é valorizar apenas os esportes olímpicos como forma de cidadania. É apenas os esportes olímpicos que são oportunizados e desenvolvidos, inseridos dentro de contextos de políticas públicas em que você pode ser o protagonista. E será que você vai ter essa autonomia de esportes olímpicos, sendo que a sua ação pode ser, por exemplo, uma leve, livre caminhada? Provavelmente não, porque nosso gabarito na tela é a alternativa B, garantir o acesso igualitário às atividades físicas como direito social. Vamos para mais uma? Let's go! Questão 2. Ao planejar espaços públicos para práticas corporais, gestores têm buscado integrar a preservação ambiental, ciclovias ecológicas, reutilização de materiais em projetos comunitários e incentivo ao uso de bicicletas são exemplos de como políticas públicas podem unir saúde, lazer e sustentabilidade. Então, é aquele combo. Mais do que prática corporal, tem um contexto de saúde, tem uns elos, né? Saúde, meio ambiente, então é mais amplo. Então vamos lá. De acordo com o que a gente leu, como a dimensão socioambiental fortalece as políticas públicas voltadas às práticas corporais. Então ele quer saber como
o socioambiental colabora com a prática corporal dentro dessa concepção das políticas públicas? Que políticas seriam essas que vão colaborar? Vamos ver as alternativas, ó. Como a dimensão socioambiental fortalece? Como? Limitando o acesso da população para preservar o meio ambiente, o ambiente? Limitando, tipo, o socioambiental veio para, tipo, bom, não vamos fazer isso, não. Ignora. Alternativa B, reduzindo a prática esportiva para evitar gastos públicos. Não vamos praticar, não vamos... Ignora, avança. Alternativa C, promovendo hábitos sustentáveis junto à vivência corporal. Se eu promovo o hábito sustentável, tem uma vivência ali corporal, os dois juntos, somando, faz uma caminho de bicicleta, faz um ciclismo, mas também está fazendo a prática. Acho que provavelmente. Aí vamos ver aqui. Alternativa D, focando apenas no consumo de equipamentos. Para o meio ambiente, a minha lei é consome. Eu ainda estou ignorando. Vamos avançando. E a alternativa é centralizando o lazer em áreas privadas. Gente, é para todos, por favor. É para todos. Por favor, é para todos acertarem essa alternativa, porque o gabarito está na tela, ó, promovendo hábitos sustentáveis junto à vivência corporal. Beleza? Podemos fazer um apanhado geral do que a gente viu na aula de hoje. Vamos para o momento resumo, revisando tudo. Let's go! Então aqui, ó, as políticas públicas e práticas corporais. O que são? São ações do Estado que garantem acesso à saúde, lazer, educação e cultura por meio de atividades corporais. Que atividades são essas? O esporte, a dança, os jogos, as lutas, as práticas, enfim, todos relacionados à questão do bem-estar. O protagonismo e a cidadania vem da onde? De propor, de intervir e de decidir em favor do bem comum, sempre com criatividade, ética e solidariedade, porque é o coletivo. Aqui temos os objetivos, que seriam um acesso igualitário, focar e respeitar direitos humanos, a consciência socioambiental, que está ali interligada com as ações que são desenvolvidas, assim como o consumo responsável. O que eu posso fazer é que ações são desenvolvidas? Os exemplos estão aqui, ó. Alguns dos, né? Tem ciclovia ecológica, festival de dança, campeonato solidário. E a melhor forma é você participar. Para participar, você precisa agir. Então, levanta o seu mundo e vai executar, vai viver, vai criar e transformar a sua realidade social. Tudo bem? Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais. Beijo!